Hoje continuamos a nossa leitura aqui no capítulo 5 do Evangelho de João. É muito importante que você preste atenção nesse detalhe. Continuamos. A leitura que faremos aqui é continuação do trecho que lemos anteriormente. Nós já lemos no vídeo anterior do versículo 1 até o versículo 18. Quando Jesus cura aquele paralítico no tanque de Betesda. Vimos no final daquele trecho que Jesus conversa com os judeus e os judeus estão perseguindo-o porque ele fez uma cura no sábado. Jesus começa ali uma conversa com os judeus até o versículo 18 e aqui, a partir do versículo 19, Jesus ainda está falando com aquele público. E eu estou lembrando disso mesmo antes da leitura, para que você já venha para a leitura do texto imaginando este cenário, entendendo que Jesus está conversando com aquele mesmo público que estava criticando Jesus por conta de ter feito uma cura num sábado. Os judeus que estavam perseguindo Jesus e, pelo que vimos no final do trecho anterior, estavam dispostos a matar Jesus. Com isso em mente, então vamos ler o nosso texto. Vem comigo, vamos ler a Bíblia juntos. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 5, a partir do versículo 19. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho, do modo por que honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer de mim mesmo. Na forma por que ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas, para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes, por algum tempo, alegrar-vos com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma, também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim,
Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer, vós, os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque, se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Esse texto tem muitas falas conhecidas, muitas afirmações que são utilizadas geralmente fora de seu contexto. Você já deve ter ouvido falar: examinai as Escrituras, o filho nada pode fazer de si mesmo, que o pai é que dá testemunho do filho. Várias afirmações que estão aqui e que elas geralmente são utilizadas soltas. Agora o nosso desafio é olhar para esse texto e imaginar a cena que está acontecendo, porque o cenário não mudou, os personagens são os mesmos, o tempo é o mesmo, Jesus está conversando com aquelas pessoas com quem ele estava falando desde o começo, do capítulo 5. Então vamos ver dentro desse contexto, dentro dessa história, o que significam todas essas várias afirmações que João nos traz aqui e que são ditas por Jesus. Primeiro detalhe, então lhes falou Jesus. Jesus falou para quem? Quem é esse lhes aqui com quem Jesus estava falando? Voltemos aqui ao texto anterior. Jesus está conversando com alguém, que é um grupo de pessoas. Quem que é esse grupo de pessoas? Olha aqui, os judeus. Os judeus perseguiam Jesus, E Jesus começa a falar com eles, com os judeus. E esses judeus estão perseguindo Jesus, procurando matar Jesus, principalmente porque eles diziam que Deus era o seu pai, além de violar o sábado, Ele se fazia igual a Deus. Bom, é nesse contexto que Jesus continua falando com eles. Lhes falou Jesus. O que Jesus diz? Jesus diz: é verdade e é muito verdade. Curioso que o termo que Jesus diz aqui é amém. Amém, ou seja, é verdade, é plenamente verdade, é puramente verdade, é totalmente verdade. Amém, amém. O que é muito verdade? É muito verdade que o filho nada pode fazer de si mesmo. O que o filho faz? Ele só faz, ele só faz somente aquilo que vir. E esse vir aqui é do verbo ver. Então, apenas aquilo que ele vir o Pai fazer. O Filho não faz nada de si mesmo. Tudo que o Filho faz, ele faz porque ele está vendo o Pai fazer. Então, o Filho faz aquilo que o Pai está fazendo. Jesus diz isso para um povo que está criticando Jesus pelo quê? Lembra? Por ter curado um homem no sábado. E com essa resposta, Jesus está dizendo que é vontade do Pai curá-lo no sábado. E porque o Pai queria curá-lo no sábado, Jesus fez isso. Jesus não faria se não fosse vontade do Pai, porque o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que ele vê que o Pai está fazendo. Porque tudo o que o Pai, que é o último citado aqui, é o Pai, tudo que o Pai faz, o Filho também igualmente faz. Por que isso acontece? Porque o Pai ama ao Filho e mostra tudo o que faz. Deus revela a Jesus o que ele está fazendo porque o Pai ama o Filho e mostra tudo o que faz. Assim, Jesus está andando aqui na terra fazendo a vontade do Pai. E fiquem tranquilos, porque vocês ainda vão ver coisas maiores, para que vocês fiquem maravilhados.
Porque do mesmo jeito que o Pai ressuscita e dá vida, aos mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Jesus Cristo está andando pela terra, comunicando vida aos mortos, aqueles que não têm vida. Ele também ressuscita pessoas que deixaram de respirar, aqueles que morreram aqui no seu corpo físico. Mas muito além disso, Jesus tem falado constantemente sobre uma vida eterna, uma vida que é necessário nascer de novo, uma vida que vem através da fonte que jorra dele, vida e vida eterna. Os últimos diálogos de Jesus com os personagens que ele encontra pelo caminho vão dizendo que Jesus veio para trazer vida. Agora aqui Jesus encontra um paralítico, ele é curado, só que depois que esse paralítico é curado, Jesus volta a conversar com ele e chama ele para a vida. Olha, preste atenção em como você andará, preste atenção em como você viverá, porque agora você tem vida. Jesus Cristo está dizendo que o Pai resolveu dar vida às pessoas, e assim como o Pai dá vida a quem quer, o Filho também dá vida a quem quer. E o Pai não julga, mas confiou o julgamento, todo o julgamento, ao Filho. Para quê? A fim de que, com essa finalidade de que todos honrem ao Filho. Como que todos devem honrar ao Filho? Do mesmo modo, do modo por que honram o Pai. Porque quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. E preste atenção como isso é curioso. Jesus está falando para judeus que desde o nascimento aprenderam que devem honrar a Deus, aprenderam a decorar grandes porções da palavra de Deus, aprenderam sobre os profetas, sobre os mandamentos de Deus, devem saber de cor todos os mandamentos da Bíblia hebraica. Eles amam a Deus, eles honram a Deus. Mas Jesus Cristo diz que esse falar que ama a Deus, falar que honra a Deus, é vazio se não honra o Filho. É vazio se estão agora se levantando contra a ação de Deus, contra a obra de Deus, contra a obra de Deus de curar um homem no sábado, mostrando que a vontade de Deus é maior do que qualquer tradição que eles tenham mantido até agora. Jesus diz de novo, em verdade, é plenamente verdade que eu digo para vocês, quem ouve e crê, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Aquele que me enviou é o próprio Pai. Então Jesus Cristo diz que quem ouve a palavra dele e a partir da palavra dele crê em Deus, o que acontece com essa pessoa? Essa pessoa tem a vida eterna. Aquele que ouve a voz de Jesus e por ouvir a voz de Jesus crê em Deus, tem a vida eterna. E ele está falando de ter vida eterna, de ressuscitar, O que acontece com quem tem vida eterna? Quem tem vida eterna não entra em juízo, mas já passou passou da morte para a vida. Imagine só que imagine assim uma sala do juiz, uma sala do juízo, onde todos são convocados a entrar e prestar conta de seus atos. A notícia de Jesus é o seguinte: aquele que ouve a minha palavra e crê em Deus que me enviou, crê no Pai que me enviou, ele tem vida eterna. E quem tem vida eterna não entra na sala do juiz. Não entra na sala do juízo. Porque ele já passou da morte para a vida. Esse tema do juízo é um tema um tanto delicado, complicado. Nós temos afirmações bíblicas de que todos serão julgados. Mas eu já tenho a certeza de que o meu julgamento é condenatório, que olhando para os meus atos eu não mereço o céu, eu não mereço.
Eu olhando para os meus atos, eu mereço o inferno, a punição, a destruição, porque sou imperfeito. A minha conduta não atinge o padrão de perfeição de Deus. E você deve estar se perguntando como é que eu falo isso para você, tranquilamente, olhando, dando risada, né? Sabe por quê? Porque Jesus Cristo pagou essa condenação minha. Então eu já fui julgado, já fui sentenciado e a sentença já foi aplicada. A sentença é morte. A consequência do pecado, o salário do pecado é morte. E eu fui sentenciado à morte. Acontece que Jesus Cristo pagou essa pena, esse peso, ele levou a culpa, ele foi crucificado e morto no meu lugar, ele me incluiu na sua morte. Agora eu ouço a sua palavra, eu creio em Deus e eu recebo vida, vida eterna. Preciso entrar na sala do juízo? Não. Por quê? Porque passei da morte para a vida. Porque eu sou bom? Pelos meus méritos, pelas minhas práticas? Não, pela graça de Jesus. Jesus Cristo, por graça, me salva. Esse conceito todo está aqui embutido nessa fala de Jesus. Aqueles que ouvem a palavra dele e creem em Deus não enfrentarão o juízo, não entram no juízo, já passaram da morte para a vida. Isso é fantástico. Esta é a maravilhosa notícia do Evangelho. E é sobre essa notícia fantástica que Jesus está falando nesse trecho. Está olhando para pessoas que estão apegadas a coisas erradas, estão apegadas às tradições, estão olhando para o que sempre fizeram e não estão olhando para Deus. E ele fala para elas: ouçam a minha voz, creiam em Deus e vocês então têm vida eterna. Aqueles que ouvem a voz do pastor são conduzidos para o pasto de vida, são conduzidos para pastos verdejantes. Ele as conduz para fora, como ele falará aqui em capítulos posteriores. Jesus Cristo está falando àqueles que ouvem a sua voz, aqueles a quem ele chama, esses recebem vida e já passaram da morte para a vida. Em verdade, novamente eu vos digo que vem a hora, mas já está acontecendo, os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. E Jesus não está falando aqui de pessoas que estão nos túmulos que sairão, mas pessoas que não têm vida eterna. Eles estão ouvindo a voz de Jesus. Aquele que ouve a minha voz, crê no que me enviou, tem vida eterna. É verdade que vai chegar a hora, mas já está acontecendo. Tem pessoas que já estão ouvindo a minha voz e recebendo vida eterna. Jesus Cristo está falando para um grupo que o critica porque ele curou no sábado. E olha só a situação. Jesus está falando com os judeus que são seguidores da lei, mas não ouvem a voz dele, não acreditam naquele que o enviou, não o reconhecem como Messias. Enquanto temos aqui na história pessoas que são samaritanos, estrangeiros, pessoas que são desprezados pela sociedade, cegos, coxos, paralíticos, leprosos, essas pessoas estão ouvindo a voz e recebendo vida eterna. Assim como o Pai tem vida em si mesmo, o Filho também tem vida em si mesmo e autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. E não fique maravilhado disso, de eu dar vida aos que estão andando aí, mas ainda não têm vida eterna, porque vem a hora, e agora não chegou, mas ainda é futuro, e vem a hora, em que os que estão nos túmulos também ouvirão a voz e sairão. Os que estiverem feito bem, para a ressurreição da vida. Os que estiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Jesus está dizendo que ele tem poder de dar vida às pessoas que estão andando, mas que não têm vida eterna. Vai ficar admirado com isso? Não fique admirado, porque isso está acontecendo. Vem a hora e já chegou. Mas tem uma outra coisa que acontecerá
que até os que estão no túmulo ouvirão a voz dele. Ele está mostrando aqui o poder da voz dele. Não é um poder apenas de transformar corações, de chamar pessoas de uma morte espiritual para a vida espiritual, mas também o poder de chamar pessoas da morte do túmulo para a vida. Estas pessoas ressuscitarão. Aqueles que têm andado conforme a vontade de Deus, aqueles que ouviram a voz de Deus, que já passaram da morte para a vida, ressuscitarão para a vida. E aqueles que não ouviram a voz de Deus, ressuscitarão para a sala do juízo, entrarão no juízo. Aquele que faz o bem, aquele é aquele que ouve e crê, segundo os versículos anteriores que nós vimos aí, né? E quem não ouve, não crê, esse tem praticado o mal, porque não ouvir e não crer em Deus, não ouvir a voz de Jesus e não crer em Deus, é a prática do mal. Então esse ressuscita para o juízo. Ou é vida, ou é julgamento. E julgamento é redundante porque nós sabemos que julgamento é condenação. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Ninguém que possa ser julgado por Deus e encontrado em perfeição. Então quem entra no julgamento é condenado. Ou você recebe vida de graça através de Jesus, ouvindo a voz de Jesus, sendo chamado por Ele, tendo a sua vida transformada por Ele, tendo o seu coração de pedra arrancado por Ele, colocado um coração de carne, colocado o Espírito de Deus em você e recebe vida e vida de verdade, ou entra para o juízo e aí é morte. Jesus continua dizendo: eu nada posso fazer de mim mesmo, porque eu julgo do jeito que ouço, o meu juízo é justo. Sabe por quê? Não procuro a minha própria vontade, procuro a vontade daquele que me enviou. Jesus está falando para pessoas aqui que questionam a ação dele, porque estão preocupadas em fazer sua própria vontade, manter sua própria vontade. Jesus está dizendo: eu procuro a vontade daquele que me enviou. Eu estou fazendo o que vejo o Pai fazer. E o Pai comunica a vida e eu comunico vida. E se vocês não ouvem a voz de Deus, não creem em mim que sou o enviado de Deus, então vocês não têm vida. Jesus diz aqui uma coisa curiosa no 31. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Jesus não está dizendo aqui que o que ele fala é mentira porque é ele que está falando. Não é isso. Mas as pessoas acreditavam que se uma coisa é verdade, ela deve ser dita por outros e não apenas por aquela pessoa que está vivendo. O testemunho deveria ser reforçado. E Jesus então está falando para eles aqui: ok, se sou eu que falo, vocês não acreditam, mas não sou só eu que estou falando. Outro testifica a meu respeito e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. E olha, vocês mandaram mensageiros a João. E eles devem estar pensando: agora ele vai dizer que João dá testemunho dele. Sim, e João deu testemunho da verdade, mas não é nisso que estou me baseando. Não aceito testemunho humano. Eu estou dizendo para vocês estas coisas a respeito do testemunho de João, inclusive, para que vocês sejam salvos. João, que dava testemunho, que anunciava, era lâmpada, que iluminava. E vocês aí, queriam se alegrar, satisfeitos com o testemunho de João, mas eu tenho testemunho maior que o de João. Sabe por quê? Não é apenas porque João fala, mas as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse. Essas obras que eu faço, elas testemunham a meu respeito. Tem a ver até com o reconhecimento de Nicodemos, quando ele fala: nós sabemos que o Senhor é profeta, que o Senhor veio da parte de Deus, porque as coisas que o Senhor faz, ninguém pode fazer. Jesus diz que as obras que ele faz são testemunho de que ele veio da parte de Deus. E testemunho de que o Pai enviou. O Pai que envia, é ele que dá testemunho. Este mesmo é que tem dado testemunho de mim. Vocês não querem confiar na minha palavra? Vocês mandaram perguntar para João e João disse: eu não sou o Cristo, ele está vindo aí.
João deu testemunho de Jesus, mas Jesus diz que as obras que ele faz dão testemunho de quem ele é e que através dessas obras o Pai está dando testemunho de quem ele é. Deus, o Pai, está dizendo quem é Jesus, mas essas pessoas não acreditam, sabe por quê? Porque não conhecem o Pai. É triste dizer isso para um grupo de religiosos, mas Jesus Cristo diz, e é verdade, vocês não conhecem o Pai. E olha como ele deixa isso muito claro nos próximos versículos. Vocês nunca, jamais ouviram a voz do Pai, nunca viram a forma do Pai, e também vocês não têm a palavra dele permanente em vocês. Por quê? Porque vocês não creem em mim, não creem naquele a quem ele enviou. Se cremos em Jesus, temos a palavra de Deus morando permanente em nós. Ele é a palavra de Deus que habita em nós. Mas Jesus fala para eles, vocês não creem em mim, então vocês não conhecem a Deus, vocês nunca viram o Pai, vocês não têm a palavra do Pai em vocês. E olha o versículo 39 aqui, ó. Examinais as Escrituras. Nós geralmente temos a tendência de ler isso aqui esquecendo desse S e dando uma ordem. Examinai as Escrituras. Se não tivesse o S e fosse examinai, seria um modo imperativo, seria um modo de ordem. E Jesus estaria dando uma ordem para ele. Examinem as Escrituras. Mas não é uma ordem, é um verbo no presente. Então Jesus Cristo está dizendo o que eles já fazem. Hoje nós falaríamos assim, vocês já examinam as Escrituras. E olha por que Jesus está dizendo isso. Vocês examinam as Escrituras porque vocês acreditam que elas, tem nelas, vocês acreditam que elas dão para você vida eterna. Mas essas Escrituras que dão vida eterna, elas testificam de mim. Para aquele grupo que não consegue crer em Jesus, Jesus fala, vocês não ouviram o testemunho de João, vocês não ouvem o testemunho das obras, que é o testemunho do Pai, e vocês ficam olhando as Escrituras, examinando, buscando vida. As Escrituras apontam para mim, eu sou a vida. Porém, vocês não querem vir a mim para ter vida. Jesus desenha aqui um cenário muito triste. Ele está falando com pessoas que dizem amar a Deus, que dedicam sua vida em entender a palavra de Deus, mas são cegos, são mudos, são coxos, são pessoas que não conseguem olhar para Deus encarnado e reconhecer quem Ele é. São pessoas que não conseguem olhar para as obras que Ele faz e reconhecer que Ele é Deus. São pessoas que não conseguem olhar para a revelação bíblica do Messias e agora, diante do Messias, estão questionando o Messias, tentando repreender, tentando matar o Messias. Vocês não ouvem a minha voz, vocês não querem vir a mim para ter vida. E isso revela uma situação muito triste do ser humano. Nós não queremos ter vida. Nós lutamos contra a vida. A nossa tendência não é correr para Deus, é correr de Deus, para longe dele. Essa é a nossa tendência. A nossa tendência é buscar fazermos as nossas vontades, nos orgulharmos, nos fortalecermos, nos apresentarmos como poderosos e não como pessoas que são insignificantes diante da justiça divina e que precisam da graça de Deus para sermos salvos. Jesus Cristo quebra essa resistência dos nossos corações e é por isso que eu e você ouvimos a voz dele, é porque ele nos alcança, ele fala conosco, ele abre os nossos ouvidos, abre os nossos olhos, transforma o nosso coração. Por isso temos vida, porque ele nos dá. Ouvimos a voz dele, cremos em quem o enviou, cremos em Deus e recebemos vida e vida eterna. Jesus diz que não aceita essa glória que vem dos homens. Ele não quer ser reconhecido ali porque ele tem um bom discurso ou porque ele parece bonito. Ele não quer ser reconhecido com essa glória dos homens porque ela é falsa, ela é enganadora. E as pessoas acreditarão em muitos outros que virão com glórias. Olha só, eu sei que vocês não têm o amor de Deus e eu vim em nome do meu Pai e não me receberam.
outro virá em próprio nome, e certamente vocês o receberão. E olha, como que vocês podem crer se vocês se satisfazem com essa glória aqui uns dos outros e não procuram a glória que vem do Deus único? Como vocês podem crer? Vocês que buscam as coisas terrenas. E é o que nós acabamos de dizer aqui. A nossa tendência é buscar as coisas terrenas, é buscar a glória dessa terra, o reconhecimento uns dos outros e não a glória de Deus, o reconhecimento de Deus. Como vocês podem crer? Não adianta de nada a glória dessa terra. Nós temos que buscar a glória de Deus. E a glória de Deus tem nome. Ela foi revelada, mostrada. Jesus Cristo é a glória do Deus Pai. Ele é a glória encarnada. Nós vimos a sua glória como do unigênito de Deus. E não pensem vocês que eu vou acusar porque vocês me rejeitaram, né? Eu vou os acusar diante do Pai. É o próprio Moisés que acusa. Vocês têm confiado na palavra, dizem que creem em Moisés, mas se de fato crescem em Moisés, vocês creriam em mim, porque Moisés escreveu a meu respeito. E se vocês não creem nos escritos de Moisés, como poderão crer nas minhas palavras? Nesse trecho todo aqui, desde o versículo 19 até o versículo 47, Jesus Cristo não dá a palavra para ninguém. Ele está falando com pessoas que não acreditam nele, com pessoas que estão questionando a autoridade dele, e ele fala sem parar, ele fala mostrando que ele é o Deus eterno, ele fala mostrando que as pessoas não têm capacidade de compreendê-lo, de entendê-lo por si mesmas, que é necessário que o Pai as revele, é necessário que a palavra dele traga a revelação de quem ele é. Se vocês ouvirem a minha voz e crerem naquele que me enviou, então vocês têm vida. Jesus diz aqui para pessoas que não têm vida. Como é que sabemos que essas pessoas não têm vida? Porque essas pessoas não conseguem aceitar a palavra dele, não conseguem receber a palavra dele. Elas rejeitam, elas confrontam, elas falam que ele está errado, que ele não pode fazer isso, que ele não pode curar, que ele não pode manifestar o poder de Deus, que ele não pode transformar o ritual, a tradição deles. E eu e você ouvimos a voz do nosso pastor, se colocando acima das nossas tradições, acima dos nossos costumes. Já tivemos o costume, por exemplo, de um dia irmos à igreja em um determinado bairro, num determinado local, num determinado dia, e vimos que essas coisas podem mudar. Hoje estamos aqui ouvindo a palavra de Deus por meios eletrônicos. Os costumes podem mudar, as formas podem mudar, as tradições podem mudar. O que não muda é que nós ouvimos a voz do nosso Senhor, nós ouvimos a voz de Jesus e cremos no Deus eterno que o enviou. Nós olhamos para a palavra de Deus e temos pesquisado a palavra de Deus e vimos que ela nos mostra quem é Jesus, ela dá testemunho de quem é Jesus. Olhamos para Moisés, olhamos para os profetas e reconhecemos que desde lá de trás, desde a semente da mulher anunciada que pisaria a cabeça da serpente, nós temos a pré-anunciação de Jesus Cristo, o nosso Salvador, que paga nossa dívida. E por isso nós recebemos vida. Nós não entramos no juízo, nós entramos na vida, recebemos vida, vida de verdade, vida eterna. Jesus Cristo está falando sem pausa, falando sem dar voz às outras pessoas, porque é necessário que o ouçamos. Jesus Cristo está falando, olha, quem me ouve tem vida, e ele não para de falar, ele não para perguntar, e ele continua falando, olha, quem crê no Pai tem vida. E nessa dinâmica eu entendo que Jesus está nos convidando para que o ouçamos.
Eu estou falando e ele não para de falar e ele continua a falar, e não só nesse texto, não só para aquele público, ele está falando até hoje para mim e para você e continua falando. E ele está falando que você recebeu dele vida e vida eterna, vida de verdade, que você não precisa ter medo, que ele não está falando isso para você ficar constrangido, mas para que você entenda o amor de Deus por você, que te tira do juízo e te traz para a vida, que você recebe vida, vida de verdade, vida para sempre, vida eterna. Você que ouve a voz de Deus e eu que ouço a voz de Deus, somos então convidados a vivermos essa vida. Nós já ouvimos, nós já entendemos e ele nos chama para vida. E quem tem vida, vive. Vivamos como filhos de Deus, vivamos olhando para Ele, vivamos amando a Ele mais do que qualquer tradição, mais do que qualquer costume, mais do que qualquer compreensão que um dia já tenhamos da Bíblia, que a voz dele seja superior a tudo e que a voz dele abra a nossa mente para real, verdadeira e plena compreensão de sua palavra, porque a palavra de Deus está falando com você. Ouça e acredite e viva. Viva a vida de Deus na sua vida, transborde a vida de Deus para as pessoas ao seu redor. Que a palavra de Deus te conduza a isso hoje e sempre, em nome de Jesus. Foi um prazer ler contigo mais esse trecho. Que Deus abençoe você e espero encontrá-lo aqui no nosso próximo estudo. Até lá, se Deus quiser.